Fala, Destemido. Tranquilo? Seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar sobre IPsec com Binat, tá? E aí você vai se perguntar, que raios é esse de Binat? E aí eu vou trazer uma ilustração aqui, né? Um cenário para a gente raciocinar junto sobre o Binat, tá? Bom, imagina a seguinte situação. Você está numa empresa, né? Você tem sua rede funcionando numa boa e a sua empresa ela cresce, né? E ela compra uma outra empresa, tá? E aí o seu chefe vai pedir para você fazer a conexão entre essas empresas, né? Através de uma VPN, possivelmente IPsec, tá? Só que você se depara com o seguinte: o outro administrador que estava lá na outra empresa, ele configurou o range, né, a rede interna lá da outra empresa, né, com o mesmo range que o seu, tá? Igual tá aqui na ilustração, tá? Então, de um lado, né, você configurou toda a sua rede aí com 192.168.111, né, 0/24 e o outro administrador lá da outra empresa fez a mesma coisa, tá? Como que a gente vai contornar esse cenário, tá? É utilizando o binário, tá certo? Uma outra situação que pode ocorrer é você ter uma empresa grande, tá? E aí, por algum motivo, você precisa se conectar. Você é cliente de uma outra empresa, né? E você precisa consumir algum serviço lá de dentro, tá? E aí, o administrador dessa empresa no qual você vai consumir o serviço, ele fala assim: olha, configura o IPsec aí, mas eu quero que as suas requisições cheguem para mim aqui utilizando esse endereço IP, tá? E aí ele te passa um endereço IP lá qualquer, tá certo? E aí você vai falar, cara, e agora? Como é que eu vou fazer esse mascaramento? Como é que eu vou fazer esse NAT por dentro do túnel IPsec, tá? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, tá? O BNAT é porque vai acontecer o NAT nas duas pontas, tá? Tanto na ponta da minha empresa quanto na ponta da empresa de destino, tá certo? Então, para isso, né, eu estou contando hoje aqui com a infraestrutura da Tecnocorp, né, que é parceira do nosso treinamento, tá, que disponibilizou o seu data center para a gente fazer alguns experimentos, tá? Então aqui, né, no meu laboratório, né, aqui no meu servidor, eu tenho o meu PFSense aqui, tá? Respeitando o desenho que a gente tem, tá certo? E lá do outro lado, eu vou ter o PFSense da Tecnocore, tá? Então já vou acessar aqui para a gente começar a fazer a configuração. E aí eu quero que você perceba o seguinte, né? Que as nossas LANs, elas são exatamente as mesmas, tá? Respeitando o desenho, tá? Respeitando aqui o nosso cenário, tá? Então lá, a gente vai ter um servidor lá rodando um IS, tá? Com esse IP. E do meu lado aqui, a gente vai ter um Nextcloud rodando nesse IP aqui, tá? 101. E aí a ideia é a gente fazer fechar o túnel, né? Fazer a tradução e conseguir acesso em ambos os lados, tá? Em ambos servidores aqui, beleza? Então deixa eu voltar para cá. Bom, já me conectei aqui então na Tecnocorp, tá? Olha o IP da LAN aqui, da Tecnocorp, e olha o meu IP de LAN aqui também, beleza? Bom, então vamos começar a configurar o nosso IPsec, tá? Essa parte aqui da fase 1 eu vou passar bem rapidinho, porque o nosso foco é a fase 2, tá? Então eu vou deixar uma descrição qualquer aqui, IPsec Combinat. Beleza? O Remote Gateway, né? Deixa eu copiar ele aqui, ó. E jogar para cá. Como que eu vou me identificar, né? Eu vou me identificar aqui pelo meu IP. Deixa eu ver qual que é o meu IP aqui. Eu tô com esse IP aqui hoje.
Cadê? Com esse IP. E o IP do outro ponto. Ah, já está aqui marcado. Tá, beleza. E aqui eu vou gerar, né, a nossa chave para a gente autenticar lá do outro lado, tá? O resto aqui eu não vou mexer, manter o padrão, só para a gente estabelecer o túnel, tá? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou adicionar uma VPN aqui. Ele já tem uma aqui, eu vou adicionar uma outra. Não é para minha máquina, tá? Remote Gateway é 189.80.110. Eu acho que é isso mesmo. Vamos ver aqui. 189.80.110. É isso mesmo. Ok. IPsec Combinat. A chave, deixa eu já colar ela aqui. É o IP e o IP do peer. Eu vou copiar ele aqui. Certo? Então, beleza. Fechamos a fase 1. E agora eu vou voltar aqui e configurar a fase 2 na minha máquina aqui, tá? Então, vamos lá. Rede Combinat. O modo é o túnel, certo? Vou usar tunelamento normalmente, tá? A minha rede vai ser a minha rede local mesmo, né? A minha subnet, tá? E aí aqui ela vai ser definida como 101, né? 111 0/24, tá? E aqui que entra a sacada, tá? Que é o esquema do BNAT, tá? O que eu vou fazer aqui? Ele vai enxergar, né? O outro ponto, ele vai enxergar a minha rede como a 100.100.100.0/24, beleza? E eu vou enxergar a rede dele como a 200.200.200.0/24, tá certo? Feito isso, aqui eu só vou obedecer o padrão e vou fechar. Salvar, ok. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa, só que invertido, né? Então lá eu tô com a rede local também, né? A local vai ser a 111 0/24, né? Aqui eu vou colocar qual vai ser a tradução desse lado de cá. Então aqui vai ser 200.200.200.0/24 e eles vão me enxergar como 100.100.100.0/24. Que é exatamente o que está desenhado no nosso ambiente, tá? E aí, qual que é a sacada? O funcionamento do NAT normal a gente já conhece, beleza? Então, se tiver alguma dúvida, volta lá na plataforma, assiste a aula de NAT que está explicado direitinho tudo que acontece lá com o pacote quando ele passa pelo pfSense, tá? Mas de uma maneira reduzida, de uma maneira resumida, na verdade. O que vai acontecer? Quando um pacote ele sair para a internet, tá? Sem ser pelo IPsec, o que acontece? Ele vai sair com o IP de origem, né? Da minha máquina, normalmente, tá? Vai chegar aqui no pfSense, ele vai ter o seu IP de origem alterado para o IP de WAN do meu pfSense, tá? E isso vai para a internet, vai chegar a requisição lá no servidor, ok, isso vai voltar. Quando chegar no meu firewall, né, vai ter a consulta na tabela NAT, ele vai fazer de novo a alteração no cabeçalho do pacote, né, alterando ali agora o IP de destino, tá? E isso vai chegar do lado de cá.
tá? Vai chegar na minha máquina aqui a resposta, ok? O que a gente vai fazer é exatamente a mesma coisa, só que passando por dentro do IPsec, por dentro do túnel, tá? Ao invés do meu endereço ser traduzido, né, pelo meu endereço de WAN, ele vai ser traduzido por esse endereço que eu defini lá no Binat, tá? Só que uma coisa interessante, aqui eu não defino um endereço, eu defino uma rede, tá? Então, o que que acontece na prática? Lembra da aula do NAT 1 para 1? Exatamente o que acontece aqui. Ele pega todos os hosts da minha rede e sai fazendo NAT 1 para 1, né, com o seu respectivo endereço dessa rede definida aqui no Binat, tá? Então, o que que vai acontecer? Para eu acessar, por exemplo, essa máquina do lado de cá, né, se eu fosse acessá-la diretamente, né, o pacote não ia chegar nem no meu firewall, porque esse endereço ele vai se resolver no próprio switch ali, né, através da camada de enlace, tá? Mas o que que eu vou fazer então? Como a partir de agora, né, a minha rede vai enxergar essa rede de cá através desse endereço, né, é só eu utilizar o endereço 200.200.200.52, né? E aí ele vai fazer essa tradução de 1 para 1 e vai permitir o acesso lá do outro lado, beleza? De igual modo, né, quando a gente acessar uma máquina dessa outra rede e tentar fazer o acesso ao meu Nextcloud, né, eu vou ter que usar o IP 100.100.100.101, tá? E não 192.168.111, 101 igual tá aqui. Beleza? Então vamos voltar lá para o firewall. Eu tenho que criar uma regra aqui permitindo esse tráfego, né? No meu IPsec. Vou liberar tudo aqui só porque a gente está trabalhando com laboratório, tá? E beleza. Vamos ver se conectou, né? Se eu já tenho aqui o status desse ambiente. Vamos aguardar conectar. Para conectar. Vamos ver o que pode ter acontecido. Deixa eu ver o status do lado de cá. Deixa eu ver aqui. Ah, gente, tá errado aqui o endereço. Ó. Tá errado aqui o endereço. Tem um zero aqui. Não ia ficar aqui até amanhã, realmente.
Pronto, estabeleceu. Então, beleza. Então, estabeleceu a conexão, né? Tá na hora da gente começar a fazer os testes, tá? Aqui tá tudo certo, beleza. Ok. Então, o primeiro passo é tentar acessar o IS dele, tá? Então, o que eu vou fazer? IP 200.200.200.52. Vamos ver se ele vai resolver. E beleza, né? Acessei lá dentro, tá? Para mostrar, né, que esse host, o que aconteceu, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na tabela de estados, tanto lá no Faro da Tecnocorp, quanto na minha, tá? E vou digitar aqui o IP 200.200.200.52, tá? E aqui ele vai me mostrar o que aconteceu, tá? Então deixa eu ver aqui, pegar esses aqui de baixo, ó. Olha só, houve uma requisição saindo da minha máquina, tá? IP 100, tá certo? Isso foi encaminhado para esse destino, tá certo? Que foi a chamada que eu fiz, a requisição que eu fiz no meu browser, ok? Quando isso chega lá no IPsec, tá? Olha o que acontece com o IP de origem. Houve um mascaramento aqui, tá? Houve um NAT, né, de fato, tá? Com a transformação do IP de origem, tá? Para o 100.100.100, né? Ponto 100 nesse caso aqui também, né? Ficou até engraçado, tá? Que se refere, tá, a esse IP aqui, né? Que é o IP de cima, tá certo? Com destino ao 200.200.200.52, beleza? Agora vamos lá para o da Tecnocorp e vamos ver o que aconteceu. 200.200.200.52. Ele recebeu o pacote pelo túnel, tá certo? O pacote 100.100.100.100, tá certo? Com destino a essa máquina aqui, ó. Só que, na verdade, quem que é o destination original? Tá aqui dentro. Então, aqui houve, né, já o desnat, vamos dizer assim, né? A troca ali de novo do cabeçalho, no caso aqui de destino, né? Então, ele já faz a substituição do endereço de destino, né? Ao invés de ser 200.200.200.52 para o endereço correto, que é o 92.168.111.52. Beleza? Então, ok. Testamos um lado, agora temos certeza que está funcionando, certo? Agora a gente vai acessar o inverso, tá? Para isso eu vou ter que usar o NDESC aqui. Deixa eu acessar aqui da minha máquina. Então, beleza. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa imagem aqui. Tá ótimo. Aqui tinha um outro teste que eu tinha feito, mas o nosso endereço aqui ele já mudou, né? Agora ele é o 100.100.100.100.101, certo? E isso tem que chegar, se tudo der certo, no nosso Nextcloud, tá? Então, estou aqui com o Nextcloud, né? Deu um BOzinho aqui, mas nesse caso não importa, tá? É só para a gente ter certeza, né, que ambos os lados estão se acessando. Perfeito? Bom, galera, então, para essa aula é isso. Era demonstrar mesmo, né, o funcionamento do Nextcloud, tá certo? Deixa eu ver como é que eu saio aqui agora. Deixa eu encerrar ele por aqui. Beleza.
Então é isso, né? Demonstramos aqui como que funciona, né? O IPsec com o Binat, tá certo? Então, se alguém chegar lá na sua empresa, né, te entregar só um papelzinho falando, olha, essa aqui é a descrição da fase 1, esses aqui são os protocolos, né, de autenticação, ok. Na fase 2 eu quero que você me entregue que eu quero que você chegue, né, através desse endereço aqui, tá? É por aqui que você vai trabalhar, tá certo? Então, por hoje é isso. Qualquer coisa, né, deixa aqui nos comentários, no nosso grupo, né, do curso, tá? Vai ser um prazer atender vocês aí, beleza? Então, forte abraço e até a próxima aula. Valeu!